Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Reserva Imovision. E hoje com um tema muito especial, porque não é para qualquer um o nível de violência que esses filmes alcançam. Então tem que ter estômago. Pega aí um remedinho laxante para poder soltar um pouquinho antes, porque o estômago vai ter que estar bem relaxado para poder chegar ao nível do novo extremismo francês, que é um tipo de cinema que vai utilizar de várias referências históricas, principalmente do cinema de terror, mais especificamente do body horror, porque, por exemplo, vamos ter muita corporalidade, muita evisceração, vamos ter muitas armas brancas, né, que vinham já de influências desde o slasher a giallo. Então a gente vai falar hoje de muitas referências estéticas para chegar aonde o cinema francês quer almejar chegar a uma crítica social. Então não é só o terror pelo terror. Ele almeja fazer uma crítica política, ele almeja ali ter uma denúncia. E para isso, a gente convidou duas pessoas que a gente vai ter o maior prazer em debater, que a gente daqui a pouquinho vai falar melhor para vocês. Mas primeiro, vamos conversar aqui sobre quais são os filmes que vão ser lançados na plataforma da Reserva Imovision para poder debater um pouco melhor sobre esses assuntos. E comigo, Filipe Pitanga, vamos ouvir agora a nossa incrível co-host, Mariane Morizawa. Quais são os filmes dessa semana, amiga? Olá, Filipe, olá todo mundo. Então, pois é, esses filmes são aqueles assim que provocam vaias, saídas em massa do cinema, até vômito e desmaio, né? É assim, é tipo reação da vacina AstraZeneca, acontece, mas, né, enfim. Não me Mas assusta, não me passa, assusta. Ó, gente. gente, semana passada foram as meninas e hoje fui eu. Então, hoje foi o dia dos professores, consegui, graças a Deus, vacina sim, viva o SUS. E a gente está mais agradecendo. A gente está brincando aqui com as reações, mas a gente está muito grato por estar criando anticorpos. E, Mari, daqui a pouco eu vou estar no teu time, daqui a pouco eu te digo como é que vai ser o meu extremismo francês dessa madrugada. Eu espero que não tenha extremismo francês nenhum, seja só assim, filminho do tipo Refilmagem hollywoodiana. Dia de Florete. Tipo isso. Enfim. Mas esse termo, né, só para explicar um pouquinho, a gente vai falar depois, esse termo foi cunhado pelo crítico James Quant, né, que definiu esse cinema como determinado a quebrar todos os tabus, a navegar em rios de vísceras e espumas de esperma, e a preencher cada quadro com carne, núbio ou enrugada, e sujeitá-la a todo tipo de penetração, mutilação e contaminação. Enfim, o James tem uma relação ali dúbia com esse novo extremismo, mas enfim. Pois até, né, a Claire Denis entrou nessa onda com o Desejo de Obsessão, que é de 2001, no filme Um Médico Americano, que é interpretado pelo Vincent Gallo, gente. Então já imagina, né, o que vem por aí. Ele vai a Paris e encontra um neurocientista e a mulher dele, a Corré. E ele ficou obcecado com esses dois um tempo atrás, quando ele tinha conhecido. E a Corré fica presa em casa porque ela tem o costume de fazer sexo com homens e depois assassiná-los brutalmente. Probleminha, né? Aliás, menção honrosa ao neurocientista, porque é um dos meus atores favoritos de vida e é um dos atores assinatura da Claire Denis, Alex Descas. Amo muito esse ator. Exatamente. E aí, sabe o Olivier Assayas? Aquele, então, também entrou um pouco nessa onda com o Espionagem na Rede de 2002. O filme é sobre uma competição corporativa, né? Então fala disso, mas banhada em sangue, digamos. Vale lembrar o nome que ganhou o original, né? Demon Lover, porque eu acho que já remonta mais do que o nome que ganhou em português. Exatamente, obrigada por lembrar. Realmente ele é bem conhecido como Demon Lover, né? Aí temos o Satã, que é de 2006, é do Kim Chapiron. E é sobre 3 amigos numa festa de final de ano. Eles são expulsos, né, da festa e eles partem com 2 garotas que acabaram de conhecer para a casa de campo de uma delas. E lá tem um caseiro sinistro, interpretado pelo Vincent Cassel. Estou dando uns resumos bem gerais, viu, gente? Porque a gente tem que falar, né, dos filmes em si, tem muita coisa para falar.
E aí temos, por fim, o Mártires, que é um filme de 2008, do Pascal Laugier, sobre duas jovens que sofreram abuso e que estão determinadas a se vingar. E que é bem mais complexo do que isso, como a gente vai debater. E, exatamente, apesar de eu amar Claire Denis, e o Mártires é um dos filmes mais polêmicos, né, porque ele é o mais violento de toda essa seara, mas eu vou te dizer que é o que eu mais gosto, entre aspas, apesar dele ser tão explícito, tão exagerado. Vamos debater daqui a pouquinho. Certo. Só lembrando também que na plataforma não são estreias desta sexta-feira, mas que estão na plataforma 3 filmes do Gaspar Noé, que é um dos grandes expoentes desse movimento, né? Os filmes são o Clímax, o Love e o Enter the Void. Então, vamos falar um pouquinho dele também. Excelente. E quem que vai estar aqui? Vamos hoje trazer duas queridas amigas, não só da Reserva Imovision, mas minha, da Mari, em falar sobre várias questões de cinema, sob duas óticas diferentes. Uma é escritora, roteirista, trabalha em inúmeros núcleos da Globo, de seriados a minisséries e novela, que é a Renata Correia, e que você também pode conferir os textos dela sobre cinema, porque cada vez mais, não só ela faz, como ela também reflete sobre as obras e publica textos críticos sobre muitos filmes. Então você pode procurar os trabalhos da Renata Correia, para além de roteirista, também criticamente um olhar ao cinema. E vamos trazer também a digital influencer e criadora de conteúdo, que todo mundo que ama a Mostra de São Paulo, grande reduto dos filmes da Imovision também de lançamento todo ano, é a grande representante das páginas da Mostra de São Paulo, que é a Camila Borca, que cuida com tanto carinho a cada ano, né, de todo o público que segue a Mostra, que quer saber mais sobre todos os filmes. Vai poder falar um pouquinho com ela hoje, que vai estar aqui para falar sobre esses filmes que vários já foram exibidos pela Mostra e que ela teve primeiro contato, inclusive, e ela também crítica, e vai poder dar um pouquinho desse olhar em diálogo, que Renata e Camila são muito amigas, então vai ser legal essa troca entre as duas também. Camila, Renata, bem-vindas ao podcast da Reserva Imovision. Obrigada, boa noite ao Filipe, Mariane, Renata, um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, fico muito feliz de falar de cinema, acho que falar de arte, falar de cultura, falar de histórias é um ato de resistência no momento que a gente está vivendo. Obrigada pelo convite, obrigada Mariane, Filipe, obrigada Camila. O chamado novo extremismo francês é polêmico, né? Vamos falar a verdade, porque é. Então, assim, nem todo mundo curte e tal, mas ele tem essa questão muito forte em relação ao corpo, né? É um cinema que explora o corpo em diversas formas. Então, o que, em geral, vocês acham, só para começar com uma pergunta geral, desse cinema que é extremo, que vai às últimas consequências quase mesmo, né? Que não tem medo de ir a fundo mesmo no que ele quer explorar, a chocar mesmo, né? A gente vive numa era de extremos, né? A gente tem, sei lá, a gente vive num momento onde páginas do Facebook mostram pessoas sendo executadas e nada acontece. Ao mesmo tempo, a gente vive uma era tão puritana que, sei lá, mulheres amamentando no Instagram chocam a ponto das contas dessas mães caírem, serem suspensas. Eu acho que quando o corpo está em tela, que assim, tem muita gente que é contra a nudez, no geral, no cinema ou na TV. Eu acho que quando o corpo está em tela, ele tem que ser um corpo em propósito e um corpo ajudando a contar uma história. Se esse radicalismo, se esse extremismo, ele está contando uma história e se é coerente com aquilo que a gente... é coerente com aquele cinema, é coerente com aquela narrativa, cara, eu acho maravilhoso, porque você está colocando um corpo num contexto. E o que a gente vê hoje em dia é exatamente os corpos sendo recortados e retirados no contexto quando a gente fala da internet e das redes sociais. É menos radical, às vezes. A gente olha, sei lá, um filme do Gaspar Noé ou um filme da Claire Denis e fica assim, nossa, meu Deus, isso aqui pegou fogo, eu tô vendo uma cena de masturbação, eu tô vendo... Para mim, não é tão chocante quanto a maneira com que a gente está lidando com os corpos na nossa vida, por exemplo.
Eu acho que assim, o cinema do extremismo francês, ele realmente é o extremo. E é aquele cinema que é o ame ou odeie, né? É uma exacerbação dos corpos, da sexualidade, fala muito da superficialidade das relações. São filmes extremamente caóticos, que eles agregam de uma forma muito cruel, espantosa e obscena. São um cinema extremamente obsceno. E para a gente assiste tanta obscenidade em jornais, em televisão e tudo, então não choca mais. É um cinema que para mim não choca. Engraçado isso, né, gente? A gente pensar que o francês precisa chocar, entre aspas, já que o outro tipo de cinema dele, a gente pensa que ele é mais frio. No cinema de amor, no cinema de amantes, é tipo... O que vai ter hoje para o almoço, querida? Feijão com arroz. Tá, eu dormi com sua irmã. Eu sei, eu dormi com seu irmão. É tipo, tudo tão frio. É tudo tão corriqueiro que é até estranho que eles precisem de algo tão vibrante para chocar, né? E nós estamos tão acostumados ao inverso, ao choque, tudo nossa escala alfabética, quando chega o extremismo aqui parece, né? A gente abre o jornal, é mais extremo do que aquilo, entre aspas, né? Então, eu até estava brincando com a Mari antes de vocês chegarem, meninas, que eu hoje tomei a vacina, então a gente até brincou, o cinema de fato salva, porque eu agradeço ao cinema, eu sou professor de cinema e eu agradeço ao cinema por me dar essa vacina. Então, cinema salva, gente, vamos lembrar, cultura na veia. E a gente estava brincando que essa madrugada provavelmente eu devo sentir os body horror do novo extremismo francês. Depois eu conto para vocês as reações adversas. Mas é isso, a gente sente, e tem uma crônica social. Para nós lermos sobre essa vacina, sobre tudo que aconteceu para a gente chegar a isso, se o meu corpo sentir, tem um reflexo social. Então, eu vou repassar para vocês uma subpergunta, mas, na verdade, um desdobramento. Eu vou usar uma reportagem do Gaspar Noé, que, quando perguntado por que o filme tinha a bandeira francesa, ele diz, não, porque nós tínhamos o tecido vermelho, um tecido azul, e ali um tecido que era meio cinza, e estava até na ordem errada. Aí quando a gente olhou, olha, parece a bandeira francesa. Qual a gente usa? Aí botaram os 3. Aí ele chegou lá no dia e, parece bandeira francesa. Inverte a ordem das 2 cores, que fica exatamente a bandeira francesa. Mas 1/3 do filme é iluminado de azul, 1/3 é iluminado de vermelho e o outro 1/3 é a luz fria. Então, foi acidente sim. E aí, ele disse que ele não quis chamar artistas que fossem islâmicos ou que fossem negros e que fossem de etnias, questões étnico-raciais e religiosidades específicas. Mas ele chamou. Ele disse, não, eu chamei os melhores dançarinos. Então o filme acaba ganhando uma outra conotação, porque essas identidades estão ali. Eu acho que ele é um pouco cínico, porque pelo menos comparando ele com o Lars von Trier assume. Eu acho que o Noé ele faz uma farsa ali fingindo que é mais cínico. Não é nada disso. Mas se vocês estão vendo, então vocês estão enriquecendo o meu filme. Pergunto, esse body horror, esse extremismo, pode ser usado de forma política sem precisar do cinismo? Para que o cinismo? É arte? É representativo? É político? Precisa do cinismo do Noé? Só o Noé é cínico? Ai, Felipe, eu acho que em bom e velho carioquês, que caô, hein? Mesmo porque o cinema francês tem uma tradição do cinema francês de exaltar a própria França, da gente tem, sei lá, lembrando aqui, sei lá, acho que Uma Mulher é uma Mulher, todo o figurino da Ana Karina é vermelho, azul e branco. O Truffaut fez isso, o Godard fez isso, vários cineastas franceses fazem isso, de trazerem esses símbolos nacionais ali para dentro do contexto da narrativa. Então, eu não acho que foi uma escolha aleatória. Não acho que foi... estava aqui o pano. Apesar que tem uma passagem do livro do Hitchcock Truffaut, né, que o Hitchcock mega controlador, né, e na teoria o Truffaut menos, mas eu desconfio um pouco também, que o Hitchcock fala isso, que ele controla tudo, mas ele deixa uma frestinha do estúdio aberta para o inevitável, para a mágica acontecer.
para o improvável acontecer. E quem já esteve num set sabe que isso acontece. Às vezes acontecem essas grandes coincidências. A gente vai fazer casting, aí tipo, a atriz tem a história exatamente igual a da personagem tal. A mãe, fulana, a personagem é costureira, a mãe dela foi costureira. A gente sabe isso acontece. Tem uma mágica que acontece no set que a gente não pode negar. Mas no caso do Gaspar Noé aí, eu acho que rola um cinismo, sim. Ele estressa muito aquelas relações, né? Ele estressa até o limite aquelas relações. E a gente sabe que a gente vive um contexto, é um filme recente, a gente vive um contexto sociopolítico no mundo inteiro, na Europa inteira e na França em específico, de xenofobia, racismo, entendeu? Que está, de alguma maneira, se mostrando de forma alegórica ali no filme. Então não vem me dizer, esse filme, ele põe uma cartela, esse filme se orgulha de ser francês. E depois vai lá e massacra todos aqueles corpos franceses, ele tá sendo o famoso causeiro, né? É intencional, né? Cami, e você acha que essa multiplicidade, essa pluralidade étnica serve ao filme ou ele só quis mesmo sensacionalismo? Eu acho que nada é por acaso. É colocado, a bandeira é colocada da forma como ele quer colocar, as cores são como ele quer colocar também, ele quer mostrar. E eu acho inclusive que esse filme o Clímax é o filme mais político dele. Porque ele mostra aquela alçada de uma bandeira gigantesca da França, não é por acaso. Mostra que o sonho multicultural é de valor, mostra que é um sonho inalcançável da sociedade dos franceses, por muito progressivo do que todos gostam de se parecer. Então, assim, nada é por acaso, nada foi colocado fora do contexto. Toda aquela forma que hipnotiza a gente, com todo aquele sentido daquelas cores fortes, azul, vermelho, branco, que parece que é uma forma da gente olhar para a situação que está acontecendo no Foi até país. interessante, perdão, só ia dizer que foi interessante a Camila falar do inferno, porque o Gaspar ele falou que uma das referências para esse filme, para ele, foi o Inferno na Torre. Curiosamente, né? A gente nem pensaria e ele pensou, né? Para ele é super Inferno na Torre. Eu acho que muitos desses filmes surgem como reação à ascensão da extrema-direita, né, dos Le Pen, e na França, que, enfim, a ameaça mais imediata parece ter sido afastada, mas os problemas continuam lá, né? Se você vai para Cannes, por exemplo, eu, nos vários anos que fui a Cannes, por exemplo, teve protesto antes de filme ser exibido, que era filme sobre guerra de independência na Argélia, por exemplo. Porque os franceses lá do Sul, que são super conservadores, né, que votam Frente Nacional, sim, iam protestar antes mesmo de ver o filme, pelo simples fato do filme existir, entendeu? Os problemas continuam, né? A xenofobia, o racismo estão lá, né? E o choque cultural mesmo, choque mesmo, né? Porque um não consegue aceitar e entender, né? A sociedade francesa não consegue aceitar essa nova cultura francesa que abarca todas essas outras culturas deles, né? Então, eu acho também, mas não são todos, porque acho que com todo termo que é um pouco guarda-chuva, ou não é exatamente um movimento que foi lá como o dogma era, né? Sentamos e escolhemos que o dogma vai ser assim. Não é exatamente isso, né? Mas tem elementos em comum, mas, claro, tem outros que vão discutir outras questões, né? Que vão discutir, por exemplo, a questão feminina, e outros filmes podem ser considerados super misóginos, né? Que eu acho que é uma questão que a gente também pode, né? Tem muito essa discussão em relação a esses filmes da violência contra a mulher, né? Então, não sei como que vocês veem isso. Tem o caso mais conhecido do próprio Reversível, né, do Gaspar Noé e tal, que tem a famosa cena de estupro de 11 minutos. Mas, enfim, eu não sei o que vocês acham em geral de como esses filmes veem o corpo feminino mesmo, a mulher, né, em geral. Camila, pode começar essa. A gente fala pelo Gaspar Noé, né? O Gaspar Noé, por exemplo, eu acho o Love extremamente misógino. Eu acho que
o cúmulo do ridículo nas cenas de discussões exacerbada, o filme pornô travestido de um filme cult, tem elementos absurdamente... tem a questão da questão de fetiche, em cena de estupro no irreversível. Então, acho que o Gaspar Noé ele tende muito para um cinema misógino. Eu conheço muita gente que tem pavor ao cinema dele, muitas mulheres. Eu sou suspeita a falar porque eu gosto muito do trabalho dele. Tem muitas coisas que eu gosto muito. Uhum. Tirando o Love, que eu não sou muito fã. Mas o Irreversível é um filme que eu gosto muito, apesar de ser uma experiência só. Eu falo que eu brinco com minha namorada, ela queria rever. É um filme que, para mim, eu pretendo nunca mais assistir. É uma obra que uma obra Você acha que voyeur de marcou uma a vez carreira só. do Vincent Cassel, só complementando? Porque ele está em vários filmes de extremismo francês, né? Outro dos nossos lançamentos, o Satan também, e até nos Estados Unidos ele faz uma coisa meio body horror, né? Porque o Cisne Negro também vai para esse lado, né, do body horror. Você acha que marcou a carreira dele? Ele fica ali marcado por isso? A gente vê ele como sádico? Marcou na Você questão acha sádica? que associou demais a ele? Eu acho que não. Ele acabou indo para o cinema americano. Ele começou a fazer outros tipos de cinema. Acabou esquecendo um pouco do Sano no filme de Reversível. Reversível ele é mais olhado como um trabalho inteiro, não de um ator só. Fala mais sobre a obra do Gaspar Noé, né? Sobre aquela experiência de 10 minutos daquela cena de estupro que é falada até hoje, que o ator em si. Quando eu vi o Irreversível, eu vi num cinema muito pequenininho, muito vazio, onde uma senhora saiu no meio logo, enfim, a cena pelo que eu me lembro, logo no início do filme, e eu tive uma reação física muito forte. Eu tive febre depois. Eu fui descobrir que eu tava com rubéola naquele dia, tá, gente? Mas, assim, foi uma experiência muito louca. Eu tá doente, assim, tipo, doente real, assim, vendo aquele filme, porque o delírio que eu tava vivendo ali, era o delírio febril, impactou muito no que eu tava vendo na tela, assim. Eu não levantei, não saí, mas... Para mim, já naquela época, foi extremamente... Eu não vi depois, não revi depois. Foi extremamente incômodo. E a carreira do Gaspar Noé vem tratando o corpo das mulheres, subjugando o corpo das mulheres em tela, né? E tem um outro aspecto também, que é a glorificação do falo, do esperma, sabe? Tipo, desses... como se tem esse... a famosa cena do Love, né? Onde o esperma, ele coloca justamente no 3D o esperma pulando na tela e tudo mais. E que tem essa coisa meio ali do corpo masculino, né? Como esse lugar que pode transformar tudo, né? Tipo, o corpo masculino é tão potente na cinematografia do Gaspar Noé que todos os filmes dele têm essa característica desse corpo masculino transformando alguma coisa, seja através da violência, seja através do falocentrismo, seja através da porra glorificada, né? Do gozo glorificado masculino. É bem masculino nesse sentido e algumas vezes misógino também, né? A mulher acaba sendo mais como um objeto de consumo, né? A explicitação do corpo e tudo mais. E mais até do que isso, né? Nós todos que aqui não falamos, temos uma amizade, falamos livremente, não podemos falar nesse sentido, nesse assunto, mas inclusive o Zack Snyder, né, há pouco tempo, que o Zack Snyder também é um explicista, né, ele explicita tudo, é tudo explícito. Ele falou naquela entrevista dele que ele adoraria fazer 2 filmes que ele ainda não fez, um pornô e um filme ultra religioso, que eu imagino que a visão dele de religiosidade deva ser o sadomasoquismo, tipo Paixão de Cristo do Mel Gibson, né? Deva ser o sádico, o sofrimento, o auto-martirizado. Mas eu acho que tem muito a calhar com o Gaspar Noé falar isso, até porque o Gaspar conseguiu fazer um pornô, mas são pornôs sem graça, gente. Vamos ser sinceros. Todos aqui somos pessoas modernas, conversamos sobre essas questões. Gente, ninguém transa assim. Isso é para televisão, isso é para tela.
E ninguém sente prazer, de fato, com uma repetição mecânica do enquadramento perfeito para que o falo penetre. E por mais pareça que a gente está falando de sexo, a gente também está falando de horror. Porque a penetração da faca, das armas brancas, que vem muito do slasher e do giallo, né? Porque vários dos extremistas franceses homenageiam muito Argento, Mário Bava. Então tem muita arma branca, muita arma passional, muita penetração. A gente ainda assim está falando de uma coisa, de uma explicitação muito... É isso, né? É o que a Rê falou, falocêntrica. E a gente não vê quase um outro lado. Eu queria trazer um pouco para Claire Denis, já que o filme dela é meio paradigmático ali no início. O desejo e obsessão a gente está encaixando na onda, mas ele existe antes mesmo da onda ganhar esse nome, propriamente dito. Então, ele não foi feito com uma intenção de onda. Ele estava ali já feito. E aí depois a gente viu, olha, ela é norteadora, como tudo que a Claire Denis faz. Tem como explorar um outro desejo, esses corpos ensanguentados, até o desejo e obsessão é um filme de corpos de mulheres ensanguentadas, mas com outras intenções. Tem como esse horror, esse extremismo não ser necessariamente falocêntrico? Acho que tem, Filipe. Ali no Desejo e Obsessão, o desejo das mulheres está muito protagonista, né? A gente pode problematizar várias coisas, a gente pode falar sobre várias cenas aqui, mas ainda que tenha, por exemplo, um feminicídio no filme, tem um protagonismo do desejo feminino ali, né? Tipo, e ele se sente... O Vincent Gallo ali, o Dr. Brown, se sente quase sufocado por esse desejo, né? Tipo, ele deveria desejar a mulher dele. Ele deveria... mas ele tá lá pegando a bunda da loura, ele tá lá correndo atrás da mulher do outro cientista, ele tá lá correndo atrás da camareira, né? Tipo, a mulher dele, ele nem permite o gozo, né? Ele sai de cima do corpo dela e vai se masturbar no banheiro. E ele fica muito oprimido por esse desejo, né? O desejo da esposa do cientista, sabe? Que é um desejo violento, feroz, literalmente feroz, né? Eu acho que sim, dá para explorar o desejo de outras maneiras, dá para explorar o corpo das mulheres de outras maneiras em tela, sabe? A própria Claire Denis fala que é um filme sobre amor, né? E é um filme sobre corpos, e o filme tem momentos muito bonitos que mostra corpos, seja na cama, tem cenas muito delicadas, eles apaixonados, tem cenas, aqueles corpos ensanguentados, destruídos, ainda assim é muito bonito. E mostra como o corpo, ele não é um lugar onde ele não tem um limite entre o homem e o animal. Eu gosto muito, mas é um trabalho muito interessante, não é tão... É bem menos abstrato que por exemplo, um Bom Trabalho, mas é um filme que eu gosto, porque mostra os limites, os desejos e tem uma plasticidade linda. Eu acho bonito como no Trouble Every Day tem esse pano de fundo científico, né, dessa pessoa que estuda o cérebro, né? E assim, nada fica explicado. Por que estão estudando? Por que esse menino está correndo atrás? Tem uma cena só que é de um cientista fatiando, né? E é louco, né? Porque eu particularmente, eu passo mal com vísceras, né, gente? Parei de ver Grey's Anatomy por isso. Adoro! Porque passando o tempo vai ficando mais gráfico, antes era menos, né? A gente, sem spoiler, mas quando a Cristina é imolada por um negócio por um estalactite de gelo, eu não acreditei naquilo. Eu disse, quem escreveu esta bosta? Naquela hora eu fiquei muito irritado. Mas geralmente eu gosto do que a Shonda faz. Não, amo. Um dia eu quero ser a Shonda brasileira, se tudo der certo. E aí tem aquela cena é tão delicada, assim, tipo, o jeito que ela filma é tão delicado de um cientista fatiando o cérebro e tirando alguma coisa que teoricamente não deveria estar ali, ou a patologia, ou, enfim, a gente não sabe o que é. E eu amo, porque ela está exatamente opondo essa ideia de que, assim, é uma pesquisa inconclusiva, a gente não sabe o que é.
e tem essa coisa que é feroz, que é violenta, que é o amor. Ela ficou pondo esse racionalismo, né, que eu acho tão bonito isso, ela opõe esse racionalismo a essa queda de paixão, né, que é uma queda de paixão selvagem, né. Eu ia repassar para a Mari, na verdade, já que a Mari, antes da gente entrar aqui, gente, a gente estava conversando um pouco sobre o Assayá. E a gente está falando sobre uma mulher diretora, mas os homens podem também tentar exercer um pouquinho de lugar de escuta, né, de empatia. E o Assayá, Mari, você acha que ele alcança? Ele teve muitos diálogos, né? Ele era, na época, parceiro da Mia Hansen-Løve, hoje em dia não mais, mas tem um intercâmbio também entre o trabalho dos dois. Você acha que existe um poder ali de escuta maior com Demon Lover? E até rebato para a Cami com o Personal Shopper, que aí é uma outra questão também. Não está aqui no nosso balaio, mas também é um outro desejo. Eu acho que é possível. Eu estava bem pensando nisso, porque é uma coisa que acho que todas nós pensamos, né? Que é isso, né? Como uma cineasta mulher filma o corpo, filma o sexo, filma o desejo feminino, e como os cineastas homens podem ou não filmar. Quer dizer, é isso. Tem os cineastas que não conseguem. Não conseguem não explorar, que tem um olhar ali masculino e que, enfim, sei lá, eles podem ser grandes cineastas, mas que tem isso e que cada vez mais me incomoda de ver, entendeu? É uma coisa que eu tenho dificuldade, né? Cada vez mais. Mas, claro, temos, ainda bem, cineastas homens que conseguem ter uma delicadeza. Eu acho o Assayas, em geral, um cineasta que mesmo quando vai para o, entendeu, para o mais, né, porque ele já fez filmes hiper delicados também, ele tem um olhar um pouco mais sensível e menos explorador mesmo, sabe? Porque tem uns que não conseguem, e às vezes tudo bem, até pode fazer sentido para o filme, mas como mulher, não sei, tem me incomodado muito ultimamente quando isso acontece. Eu acho que ele em geral consegue melhor fazer isso do que, sei lá, o Noé, por exemplo. Eu acho, porque não sei se é porque isso porque ele é casado com uma mulher diretora, uma mulher tão tem um olhar tão intimista, um olhar tão delicado, que essa delicadeza acabou passando para ele, né? Mas eu ainda acho ele muito mais superior nessa questão do que um Gaspar Noé, por exemplo. Na verdade, não tem nem comparação, né? Se a gente for parar para pensar em questão de extremismo francês. Mas você gosta de Personal Shopper? Eu amo. Como eu sei que ele é divisor de águas, né? Você ama e odeia. Você gosta de Personal Shopper? Do meu grande amigo Thiago. Eu gosto do Personal Shopper. Ó. Nossa, e foi muito louco, assim, porque as críticas não batiam muito com o que eu tava achando, porque eu acho que a crítica deu uma porrada no filme, assim, logo no início, assim, sabe? Tipo, eu fiquei, gente, o que vocês estão falando? Mas eu acho que também tem uma crise que por causa do meu trabalho de roteirista, eu leio muita pesquisa sobre sociedade, sobre comportamento. E aí eu me deparei ultimamente com vários textos e pesquisas falando sobre uma crise da paixão, né? Uma crise do apaixonamento. De uma sociedade tão narcísica e vivendo dentro da bolha do algoritmo das redes sociais, a gente não consegue se relacionar com o outro e com as suas falhas, né? Tem até gente que pega ali no Tinder e fala assim, tem uma lista de coisas aqui que a pessoa precisa ter para eu me apaixonar e tal. E eu acho que isso interfere um pouco, né? A gente tem visto poucas histórias adultas e maduras de paixão e encantamento, né? E geralmente as histórias de paixão, elas não têm tanto sexo gráfico, elas não têm tanto... Você vê, sei lá, Jane Austen, entendeu? Sabe? Tipo, as coisas... Mãos que se tocam, e aí você fica... Existe você cria uma tensão para que... Uma tensão dramatúrgica, uma tensão narrativa, para que a sua imaginação seja colonizada com o que pode acontecer, né? E aí, quando a gente fala do extremismo francês, quando a gente fala das imagens gráficas, a gente está indo para o oposto disso, que é um outro sintoma também, já que essa conexão, né, esse afeto não são possíveis, o que é possível fazer com esses corpos? E o que esses corpos fazem? Eu acho que tem muito disso nos filmes, sabe? Tipo, se a gente olha, assim, cara, o jeito que se filma, homens e mulheres, o jeito que se filma os corpos,
desses corpos estão ali no intuito do choque, no intuito do gráfico, no intuito de não há nada a se esconder, né? A luz não está escondendo nada, a som não está escondendo nada, a roupa não está escondendo nada, sabe? O fluido, o corpo, está tudo aqui. Toma, espectador, você sabe o que faz com isso. Tem muito isso, né? É a carne, é o animalesco mesmo, é o animal, né? Mais do que, assim, claro que tem as outras, mas tem muito isso, é isso aqui, ó. Isso que somos, né? Posamos de muito, muito racionais e muito civilizados, mas é isso que somos. Just raise your hand. And this trip every day. This trip every day. This trip every day. Vocês acham que essa coisa de, assim, de jogar para o espectador, né? Olha, isso aqui, até onde você aguenta? Porque é quase um teste, né? Que eles fazem com o espectador, assim, até onde você aguenta. E se você não aguenta muito, é meio, você é um pouco fraco, você, entendeu? Tem um pouco isso. Vários cineastas falam disso, não é? Fala disso, a Breillat fala disso um pouco. Se você não consegue aguentar, se você aguenta tão pouco, que tipo de pessoa você é, entendeu? Então, tem uma coisa de teste, assim. Se vocês gostam de ser testados, se vocês acham que é papel do cinema também fazer isso. Vou acrescentar uma coisa até a isso, porque é curioso, que como você falou da Breillat, a Catherine Breillat, ela, não só ela, né? A maioria desses aqui juntam a libido com a dor. É curioso que é quase indissociável para eles. A libido, a Claire Denis, inclusive os cientistas, o colega que o Vincent Gallo vai conversar, que é um dos meus atores favoritos, como eu disse na introdução, o Alex Descartes, ele é um cientista que estuda libido. E por causa disso a experiência é feita em relação à esposa dele. E por isso ela tem a questão com o sangue humano e por isso, mais uma vez, a libido com a dor. Aí esses filmes eu acho que eles só relativizam quem sente a dor. E aí eu pergunto, esse desejo com a internet, com as redes sociais, com os avatares, talvez a gente se tornou um pouco insensível, a gente acaba usando dessa coisa bruta, desse choque, dessa dor para voltar a sentir. É uma crônica dos nossos tempos? Esse limite que a Mari falou de nos testar? Olha, é curioso, né? Eu posso dar uma experiência pessoal que é o documentário, por exemplo, sei lá, tem uma onda de true crime agora. Você entra num streaming e pula um true crime na sua cara. E não é um gênero que eu desgosto, não. Vejo bastante e, lógico, tem os melhores, tem os piores. Mas, assim, tipo, o fato de ser um documentário me deixa, assim, tipo, numa frieza, assim, cara. Eu já coloco uma carapaça emocional e espero a desgraça que eu sei que vem. A ficção me leva por caminhos muito mais complexos e muito mais difíceis desse tour de força que a Mari falou. Não saber onde esse autor vai me levar me inquieta e me interessa mais. E eu nem acho que é sobre aguentar ou não. É sobre... Você conseguiu estabelecer um pacto de confiança com o espectador? Geralmente, com um bom diretor e uma boa história, esse pacto se estabelece. E aí você vai com ele. Se ele não quebrar esse pacto, você vai com ele. E você vai se chocando a cada virada, a cada ato, a cada cena, você vai se chocando. Eu acho que a gente precisa um pouco, às vezes, esticar essa corda emocional, porque a gente está apático. A gente lida com o terror cotidiano todo dia e a gente vê essa apatia, né? A gente conversa nas nossas rodas de amigos sobre apatia, né? Talvez o cinema seja esse lugar seguro da gente conseguir experimentar essas emoções e talvez até trazer para a vida real um pouco da empatia e um pouco da indignação que a gente vê quando a ficção abala nossas emoções dessa maneira, sabe? Acho que a nossa sociedade ela tá tão apática, né, que elas estão precisando assistir um Gaspar Noé, um Lars von Trier, ou alguma coisa para ver se choque, se acorda. Parece que tá morta, né, a sociedade.
Eu acho que é uma discussão interessante, né? Até que ponto a arte ela pode ou deve limitar-se àquilo que é agradável. Por exemplo, corpos genitais, para mim, são tão naturais quanto nossos cabelos, os cabelos loiros, por exemplo, da minha querida Renata, nossos olhos, nossos rostos, e não deveria ser algo que discutido, né? O que é, nossa, um pênis ereto no cinema é algo que é absurdamente discutido, colocado em pautas e horas e horas e horas e horas, e a gente está no período de censura e o próprio papel da arte estão em discussões. A gente vai debater um pouco mais sobre isso nas redes sociais, em casa, e mais. Eu achei interessante o que a Cami falou. Eu- Não, só para acrescentar uma cena, sempre falei isso para vocês, né? As três já ouviram histórias da minha mãe. Minha mãe sempre me mostrou filmes desde pequeno, sem censura, contanto que eu debatesse com ela. E quando eu vi muito pequeno, Os Amantes da Pointe Neuf, e Neuf, né, para falar em francês, mas e uma cena que me marcou muito, a Camila falou até do pênis ereto, e é outro dos meus atores favoritos, inclusive, e aquele casal improvável que vem da vida, do que está colocado ali. Uma cena que me marcou muito é a cena da praia, quando o sol está se pondo, né? A gente vê só a silhueta dos amantes correndo na praia, e os dois estão nus, não importam os corpos, importa só a silhueta, e a Binoche está correndo na frente, e ela puxa ele pelo pênis ereto. O pênis ereto ali ele é completamente dessexualizado. Me marcou muito uma cena de amor em que a correria dos dois não é sexualizada, mas usa todo o corpo. E ele não está sendo puxado pela mão. Então aquilo dali foi uma cena que me marcou na minha vida. Foi uma coisa que me norteou um desejo. Eu entendi que o corpo pode ser um filme dirigido, né, por Léo Carrá, que também é um outro diretor extremamente subversivo, subverte a ordem. Poderia até ser meio encaixado aí no extremismo, só que ele também não se encaixa, ele também quer pular fora, mas ali um Holy Motors, uma coisa ali, também poderia estar meio ali. Então, assim, curioso pensar na mudança de paradigma da imagem. Isso falando em geral, mas, perdão, Mari, você ia falar, eu só ia acrescentar a cena. Não, eu ia falar que eu acho também uma coisa interessante, que é assim, né? Que muitas vezes no cinema, por causa de como as coisas estão, além desse choque, por exemplo, muitas vezes uma cena de sexo ou um corpo nu, entendeu? Um pênis ereto, são mais chocantes do que outras coisas, né? Do que violência, facas entrando na carne. E claro que sempre depende de como você filma, né? Há maneiras e maneiras de filmar a violência também que podem ser mais ou menos chocantes, né? Eu sempre fico pensando, porque é uma coisa que muitas vezes acontece comigo, que na cena, que a gente está falando do choque, né, que a gente está tão apático que talvez o choque no ambiente seguro do cinema, porque na verdade a gente sabe que nada daquilo ali, né, no fundo da cabeça sempre tem que nada daquilo ali é real, na verdade, né, obviamente, mesmo que a gente embarque no filme, mas que tem algumas instâncias, em alguns momentos em que a violência, em vez de me chocar, ela me desconecta e eu saio, entendeu? Completamente apática, tudo que acontece, fica muito difícil eu me reconectar com o filme a partir dali, porque eu acho que ali é engraçado, né? Para mim, pelo menos, claro que eu acho que é pessoal, né? Mas eu ia perguntar um pouco se vocês às vezes sentem assim que há limites, entendeu? Por exemplo, violência contra a mulher é uma coisa que me incomoda, ó, por razões óbvias, né? Por eu ser mulher, mas tem uns limites, sabe? Tem algumas coisas que. Enfim, eu assisto muito filme e tal, não é que eu me choco com qualquer coisa, eu acho, mas algumas coisas me desconectam. Então, tem o sentido oposto do que eu acho que o cineasta que está querendo muito me tirar pelo choque, eu não consigo, eu simplesmente desconecto antes. Então, eu ia perguntar se vocês sentem o mesmo. Eu não sinto exatamente uma desconexão, mas as cenas de violência gráfica geralmente não me desconecta. Mas tem uma coisa que me irrita muito e que ativa meu deboche interno, que é o personagem do homem cheio de reminiscências, sofrendo, flanê,
e que, de repente, a gente vai ver... E esse homem ser agente de violência. Porque é uma narrativa que a gente vê muito, não só no cinema francês, é uma narrativa que a gente vê no mainstream, né? E a gente vê ela de formas mais exacerbadas, quando a gente vai falar do que a gente chama de cinema de arte. E a gente vê essa mesma estrutura se repetindo no blockbuster bobo de cinema americano, com a dualidade moço sofrido e Maniac Pixie Girl. Então, assim, por exemplo, The Brown Bunny. Ai, gente, sabe? Vai sofrer pra lá, entendeu? Sabe? Tipo, ai, nossa, eu sou um homem tão sofrido aqui, com as reminiscências da amante que eu tive, só para glorificar uma cena de sexo oral, entendeu? No fim do filme. Então, assim, amigo, você quer filmar sexo? Vai, é mais honesto o Gaspar Noé, entendeu? Quer filmar sexo? Vai lá, filma, faz seu filme pornô, entendeu? Agora não vai me dizer que você tem muitos sentimentos e por isso você está glorificando uma cena violenta de sexo oral. Isso me irrita profundamente. E tinha que ser o galo, né? Tinha que ser. Tão bonito o rosto. Vai lá, Cami. Que, aliás, a gente nem falou, né? Mas a pergunta da Mari se encaixa também no fato de que Mártires é um daqueles filmes que está dentro da categoria de filmes mais violentos da face da história, né? Como Holocausto Canibal, Centopeia Humana, Mártires está lá, do ladinho. Um dos filmes da nossa semana está lá do ladinho dos inassistíveis. Mas eu gosto muito do Mártires. Porque ao contrário... Pois é, eu falei, antes de vocês entrarem, eu disse a mesma coisa para Mari. Ao contrário de muitos filmes que a gente está falando, nesse filme a violência é muito necessária para contar a história. Porque eu tenho horror à violência gratuita. É uma coisa que esticou a corda para mim quando eu vejo que aquilo é gratuito, que aquilo ali tá só para me chocar, só para me fazer criar posts falando sobre a violência do filme, a criar polêmicas. Eu falo, tá, esse filme só foi feito pra gente ficar debatendo horas e horas e horas. Ele é extremamente vazio, não tem nada ali além disso. Então eu morro de preguiça hoje em dia. Mas o Mártires, ele é muito interessante. Ele filme é visceral, ele dolorosamente ele fere a alma humana. Mas ele é cheio de camadas complexas. Ele é muito interessante. Eu gosto muito do filme, acho muito foda. Eu acho uma coisa incrível desse filme, que mesmo que ele seja, né, body horror, ele tem 1000 reviravoltas do tipo, quebra um arco, fica mais violento, ou muda protagonismo, etc e tal. Uma coisa que eu acho interessante dele, e me lembra muito Rabid, o Enraivecido na Fúria do Sexo, do Cronenberg, que inclusive foi refilmado, né, por 2 diretoras mulheres, já aqui há pouco tempo, faz poucos anos, né, pelas canadenses, as Soska, né, a Jenny Sylvia Soska. É curioso pensar que, mesmo que o filme seja tão violento, com tanta reviravolta, com tanta quebra narrativa, o tempo inteiro as narrativas, como a Rê estava falando em construção de roteiro, elas vêm da agência das protagonistas. Mesmo que a gente esteja imerso no desconhecido, a gente não sabe nada do que vai acontecer. Elas sabem, de certa forma. E mesmo que a gente não saiba o que a gente está vendo, emana delas. Até o que existe e o que não existe, emana delas. E mesmo quando vem o último arco, que vem personagens completamente novos, sem querer dar spoiler aqui, a gente falou bem abstrato assim também na semana passada com o cinema grego. Mas mesmo quando vem novíssimas personagens, quem é a líder é uma mulher também. E aí a gente vê a agência dela, de uma nova personagem mulher, que mesmo que, entre aspas, possa ou não ser vilã, aí veja o filme para saber, ela vai ter uma nova conexão com uma das protagonistas, que também vai emanar da agência delas. Então, por mais violento que seja, por mais terrível que seja, tem um sentido, e o sentido emana da vontade delas. Mesmo coisas mais loucas, mais violentas, as mais grotescas, apesar de lembrar do Rebel, eu também eu sou um fã de Hellraiser, tá, gente? Me perdoem, eu amo Hellraiser, tá? Amo, é filme da minha infância, eu sei que é horrível dizer isso, mas é filme da minha infância. Clive Barker, eu adoro, sem falar que ele é um gato, né, gente? Não é por mal, não é por mal. Stephen King é o rei, mas Stephen King não é um gato. Clive Barker é um gato. Vocês já viram o escritor que escreveu e dirigiu o filme, né? Então vamos lá.
Mas o Clive Barker, para mim, ele escreve uma coisa em relação a isso, os sodomitas, né? A questão da libido, do desejo, da dor, de uma maneira exemplar. E que provoca, o que a Rê falou, provoca o ser humano e tudo mais. E eu acho que em Mártires, a gente consegue ver os cenobitas totalmente mulheres. Eu lido com Mártires como se fosse o prequel dos cenobitas. Vai se transformar nelas, porque ali são só mulheres, quando ficam descarnadas, né? É meio spoiler, né, dizer isso. Mas, gente, você está dizendo que o filme é exagerado, a gente sabe que vai ter carne. Então, qual é? Mas eu adoro o filme, por incrível que pareça. Eu acho... A pessoa vai sabendo. Isso não é spoiler, isso aí é tipo trigger warning. Ela vai sabendo do gatilho. Total. Não, eu acho que a minha questão sempre com a violência é isso, né? Acho que é fundamental que faça sentido. Violência faz parte do mundo, da vida, tem que ser retratada no cinema. A minha questão é só como ela é retratada e se faz sentido dentro do filme, né? Obviamente. Então, isso nem saindo da questão do extremismo. Tem alguns filmes que tentam reproduzir violências de coisas que aconteceram e que eu sempre falo assim, não é porque aconteceu que tem que estar num filme, entendeu? No sentido, porque às vezes o filme não consegue alcançar quase nunca, né? Mas, por exemplo, se é uma coisa real que aconteceu e tal, é muito difícil conseguir alcançar alguns horrores que acontecem, sim, né? Tem que ser um cineasta muito, muito bom para conseguir realmente retratar alguns horrores, enfim. Essa é a minha questão. Mari, mas a Rê e a Camila disseram o que elas sentem em relação a clímax. E você? Porque, na teoria, é inspirado em fatos reais. Ele conseguiu? Eu tenho um problema com você. Vou admitir aqui. Eu sou super contra sair. Vou fazer uma revelação aqui, mas enfim. Eu nunca saio de filme antes. É a coisa que eu mais odeio é sair de filme antes. Mas fui eu assistir, não era Clímax, tá? Era Enter the Void, em Cannes. Último dia de Cannes, repescagem, tinha perdido Enter the Void. Todo mundo só fala dos filmes do Gaspar Noé. Porque, claro, criam, né? E para isso, ele faz para isso também, né? Ele é esperto, enfim, não é o único cineasta. Lars von Trier, né? Tem vários outros, ele não é o único, né? Não tenho nada contra ele pessoalmente. E vou eu assistir Enter the Void. Aí tá, tô vendo. Ele filma bem, né, gente? Vamos, tudo isso sem, né? Não é à toa que ele participa dos grandes festivais, ok. Aí começa uma filosofia do não sei o quê, da mulher, da mãe. Eu falo, ai, gente, último dia de Cannes, estou aqui, não vai dar para mim, não vou conseguir, deixa eu ver de novo depois. Não é o melhor dia para ver esse filme, eu vou ver outra coisa. Não dá para mim. Aí eu saí do filme antes, porque isso é pior para o filme, entendeu? Aí depois eu assisti, até vejo mais qualidades, eu acho, do que eu teria visto naquela, apesar de ser uma exibição linda, numa tela grande e tal. Enfim, eu gosto de algumas coisas, mas eu não sou mega fã dele, não adianta. Eu tenho uns certos problemas, mas... Olha, eu vou ser obrigado a dizer que eu concordo com a Mari em relação ao clímax. Eu e ela estamos meio... A gente dividiu aqui a turma. Porque eu acho o clímax uma bobeira, gente. Eu acho uma bobagem. Eu acho aquela barriga ali... Acho que todo mundo deveria ver. É uma experiência, como vocês falaram. É uma baita experiência. Assistiu no cinema, Lipe? Não assisti no cinema. Eu sei que é uma experiência para cinema, tela grande e touché. Como a Camila acabou de fazer, touché. Se eu tivesse assistido na tela grande, talvez a minha experiência fosse diferente com ele. Mas eu acho que a imersão é total no cinema. Muito bem colocado, Cami. E quem tiver a Reserva Imovision com telão, gente, ou com projetor, usem. Vai ficar um espetáculo. Mas... Com som bem alto, né? Deixando claro. Eu acho que alguns filmes do Gaspar na tela pequena são tão eficientes quanto. E fazem um efeito lisérgico, por exemplo, Enter the Void, etc., do que eu achei que o clímax ele tem uma baita barriga ali no meio, aquela coisa das conversas entre personagens que muitos são dançarinos, então eles estão ali de fato pela coreografia, pelo quanto eles sabem dançar e não necessariamente pelo quanto eles sabem atuar. E eu acho que é piada pronta. Ele quis que fosse assim, ele não quis que fossem artistas para ganhar o Oscar com aqueles diálogos. Para depois tacar uma câmera tremida neles
e você vê aquela evolução escalafobética da violência, que ainda acho que, inclusive, é de soslaio, nem sei porque as pessoas se chocam tanto, mas pela amoralidade da coisa, mas entendo. E aí eu remeto a pergunta para vocês. O extremismo francês ele tem uma câmera nervosa, bem esquizofrênica. Acho legal ele ter usado para música, para dança. Ele traz algo da dança, né? Ele admite a homenagem a Suspiria logo no início, logo de cara tem ali os DVDs ali do ladinho com Suspiria, com Possessão, tá? Todas as referências dele estão ali. Então, ok, e vários filmes de dança. A câmera nervosa é essencial? Vocês acham que eles conseguem dominar essa câmera nervosa ou às vezes é só sensacionalismo mesmo? Eu vou tremer, ninguém vai entender e pronto, é extremo. Para esse tipo de experiência... Vocês acham que tem ali uma boa aplicação? Pode ser no clímax, mas em geral, um recurso sonoro, né? Exato. Não, é porque, na verdade, assim, se a gente pegar, sei lá, o próprio Irreversível, para o choque ser completo, é uma câmera parada, né? Existe uma escolha ali. Exatamente. E as ondas sonoras têm uma baixa frequência, né? A gente tem uma câmera parada ali que é o choque absoluto. Eu não acho, gostando ou não do Gaspar Noé, eu acho que ele faz escolhas narrativas na direção dele muito espertas, assim. Uma coisa que me enganchou no filme, por exemplo, foi... Eu revi os primeiros 20 minutos de novo, hoje. Na cena da dança, conta a história do filme. Eu, como roteirista, eu fiquei assim, nossa, que rapaz esperto, sabe? Mas é bonita mesmo. Essa cena é lindamente filmada. Ela é linda. É linda e ela não é, e é uma coisa que é muito difícil você congregar essas duas coisas, você juntar essas duas coisas, que é você ter uma cena bonita, bem dirigida e que ela funcione narrativamente, né, sabe? É por isso que a gente tem esses diretores e autores que a gente ama por isso, porque eles conseguem essa mágica, né? E eu acho que aqueles 20 minutos iniciais conseguem essa mágica, né? Então, depois todas as opções narrativas que ele faz, flertando com terror, que assim, eu nem considero um filme de terror, né? Mas flertando com gênero, assim, só falta pra gente brincar com o gênero num jump scare. De resto, tem tudo. Você tem o jogo de claro escuro, você tem a antecipação da expectativa, você tem o corpo morto, efetivamente morto, né? Você tem tudo, você tem todos os elementos. Faltou o jump scare ali, né? Tipo, ele usar essa câmera na mão me parece uma escolha muito consciente e que não é aleatória só porque é do movimento ou só porque é espetacularizando, entendeu? Ele já fez opções diferentes para causar horror. Mas relevantou uma questão interessante. A gente pode encaixar o extremismo francês no gênero do horror? Porque vários deles não gostam de se encaixar, eles não gostam de ser rotulados, como se fosse um rótulo. Vamos também libertar aí o horror. O horror hoje é mais amplo do que nunca. Temos aqui também a Camila, curadora do nosso Cine Fantasy, o Festival de Cinema Fantástico, que inclui o cinema de terror e de horror. É horror o extremismo francês? Não é? Não depende da vontade de seus diretores não quererem? Podemos encaixá-lo? Eu acho que nem tudo, né? Eu classifico algumas obras como... São filmes extremamente transgressivos. Normalmente esse tipo... Normalmente os filmes de terror, eles têm esse toque, essa coisa da violência gráfica brutal, cheia de sangue, mutilações, corpos mortos. Eu consigo classificar alguns filmes, nem todos. Eu diria o mesmo. Acho que não são todos, né? Mas muitos são, né? Muitos, queiram eles ou não. Aquela violência com um tom acima, né? Exato. Gente, no clímax especificamente, né? Eu sinto que ele é mais alegórico, assim. E assim, dos meus incômodos com o filme é essa necessidade de explicar o que aconteceu ali. Ele podia passar batido daquilo. O filme ia ganhar... Eu sinto que o filme ganharia mais com a ausência daquela explicação meio caretona ali, entendeu? O filme é todo maluco. Aí você vai e dá uma explicaçãozinha quase tati-bitati, tipo o Eril, né? O Gaspar Noé larga sua mão nos primeiros 20 minutos. Aí depois ele quer vir no final e fala assim, vem aqui, vou te contar o que aconteceu, sabe? Tipo, eu tiro do gênero terror exatamente por essa necessidade
dessa explicação que torna ele mais alegórico. Mas, por exemplo, o Trouble Every Day, eu consigo ver bem mais elementos de terror, por exemplo, do que no Clímax, que parece bem mais violento. Né? Acho que o Clímax tem a questão do terror com base na dança, né? Assim como o Suspiria, que é um clássico do terror também. Ele assume, né? Botando o Suspiria logo ali no início, parece que ele quis. Parece intencional. E aí Sim. Uma coisa que eu acho o filme esperto. Ele não deixa de ser uma experiência. Ele é uma experiência, ele é esperto para sê-lo. Então, ele abraçar a câmera trevosa, com todos os cacoetes do extremismo que ele já está acostumado, pegando os arquétipos do cinema clássico de gênero, né? A gente até falou no início. Ele diz que ele referenciou Inferno na Torre, apesar dele botar Suspiria ali, Possession e etc., ele diz que ele referenciou Inferno na Torre e Madrugada dos Mortos, que aqui o Madrugada dos Mortos original do Romero se chama, em português... Romero. Não, sim, mas é que o Dawn of the Dead em português não é Madrugada dos Mortos. Madrugada é o do Zack Snyder, a tradução. No Brasil, o do Romero foi traduzido de maneira não literal. É Dawn of the Dead em inglês. Mentira. Não sabia disso. Nossa, eu sempre falei Madrugada dos Mortos, gente, pro Romero também. O do Porque Snyder é um remake. Não é do Zack Snyder? Aqui, olha. Inclusive, eu vi o terceiro da trilogia faz pouco tempo, é o Dawn of the Dead, alguma coisa assim, não lembro mais o nome. Do laboratório. Sim, o do laboratório, da experiência. Do Romero. Nossa, cara, é muito bom, gente. Isso é um gênio, gente. A gente devia ficar vendo filmes zumbi Despertar pra dos sempre. Mortos, né? Terceiro é o Despertar. Eu concordo. Dawn of the Dead. Concordo. Eu amo Romero. Concordo com o Snyder em colocar ali uma coisa, mas eu acho que o Snyder, desculpa, o Noé, que no início eu falei do Snyder, ele fez agora o Army of the Dead, que é totalmente Terra dos Mortos, que também é outro filme do Romero. Então o Romero acaba sendo inescapável. Mas eu vejo que o Noé assume ali as coisas, apesar dele disfarçar, ele não coloca no filme, só está nas referências. Já a Denis, ela não explica, mas o filme é totalmente fantástico. Ele é um filme, entre aspas, de vampiras. Nem de vampiros, de vampiras. Isso é bem interessante de se falar, porque ela associa um arquétipo do classicão do terror à questão de gênero. Então, nesse sentido, eu acho que a Denis ganha muito, pelo que a Rê falou. Não necessidade de explicar e deixar ali no oculto, deixar no mistério mesmo. A libido feminina que é vista pelos homens todos, né? Tanto o marido amoroso que protege aquela vampira, quanto esse cientista que fica ali na dubiedade entre o desejo e a caça a uma vampira, né? É um caçador de vampiro, uma vampira e o protetor da vampira, né? Aliás, gente, não é spoiler, tá? Porque o filme não se admite um filme de vampiros. Vampiras, entre aspas. É um filme sobre uma pessoa que necessita de sangue, ponto. Então, tecnicamente não é um spoiler, mas a gente tá encaixando. Eu amo filme de vampiro que não é que não se assume. Tipo, também, já que eu citei hoje o Léo Carrá com Juliette Binoche e o Denis Lavant, Sangue Ruim, que é outro filme brilhante. Que é filme de vampiro sem assumir que é de vampiro. Eu amo. Eu amo esse filme, gente. Só voltando uma coisa que a gente estava falando no começo, né? Vocês acham que esses filmes são uma reação, assim, também à cultura francesa, essa cultura francesa do bom gosto, sabe? De certa forma. Claro que a cultura francesa é muito ampla e é muito rica, sempre houve transgressões, sempre houve coisas contra o choque, mas dessa coisa, assim, o filme francês, o que se imagina o que é um filme francês, né? E quando eles surgem também, tava tendo muitos filmes, assim, aquele drama assim que sua tia gosta, sabe? Tipo, que pode ser assim. Vocês acham que foi uma reação a esse cinema de bom tom, digamos? Cara, tem essa... É de bom tom? É de bom tom. Quer apostar? Aposta. É engraçado, né? Porque, na verdade, assim, é quase a França moldou o que é o bom gosto para o Ocidente, né? Então, hoje a gente vive esse momento sociopolítico histórico
onde os Estados Unidos são o centro cultural que reverbera para as periferias do mundo o que é cultura, o seu modo de vida. Mas se a gente pensar no tempo histórico, faz muito pouco tempo que esse lugar era a Europa e principalmente a França, né? Então, assim, a gente sabe o que é bom gosto, a gente tem, nós ocidentais, a gente teve o nosso olhar formado, a nossa cultura formada, o nosso jeito de apreciar o que é belo através dessa galera, entendeu? Através dos europeus, principalmente dos franceses. E eu acho que isso, quando a gente chega na modernidade, no século XX, quando a gente chega no cinema, isso se reflete também, né? A gente... Cara, é engraçado, assim, quando fala assim, fulano é cinéfilo, gosta de filme francês. Ninguém fala, fulano é cinéfilo, gosta de filme alemão, entendeu? Então eu sinto que sim, talvez seja quase uma autocrítica estética, sabe? Quase uma reação ao que é esse bem filmado, esses planos longos, esse bom gosto, né? Eu sinto que tem essa autocrítica estética, assim, quando a gente fala do extremismo francês. Acho interessante o inverso que eu ia Fale, Cami, que eu ia mandar justamente uma pergunta para ti. O inverso, porque já que você fala da Mostra de São Paulo, que tem uma filmografia cinéfila do romeno ao turco, do Camboja ao Senegal, então o francês é um mínimo denominador comum? Ou essa cinefilia é muito mais ampla, até se contrapõe, né, a essa complacência francesa? E aí o francês foi lá e discutiu, bateu de volta com o extremismo. Eu ia falar que o cinema, francês se remete a muito, por exemplo, ao Reserva Cultural. A gente vai no Reserva, sempre encontra aquelas senhoras e senhores fofos, indo assistir um filme romântico, aquela comédia francesa. Mesmo quando tem algum filme de drama, de traições, sempre é um filme, no final, refinado e tudo mais. Então... E fora que você enxerga o cinema como o movimento Nouvelle Vague, aquela coisa clássica, aquela coisa do cinema que é um movimento clássico, você se remete a Truffaut, Godard. Então, você enxerga como um cinema mais culto, né? Eu não gosto muito de dizer essa palavra, mas é um cinema mais culto, como muitos chamam. Então, você pega um Gaspar Noé, que vem jorrar, que eu assisti, inclusive, o Love no Reserva Cultural, e as senhoras ficaram horrorizadas com aquele momento, daquela cena do esperma jorrando. Eu vi gente saindo, senhora saindo. Então foi bem interessante assistir Olha, mas em no Cannes, cinema, no gente Reserva Cultural, também, especificamente esse filme, porque eu falei, gente, eles estão acostumados com aquele cinema do romântico, e vem o Gaspar Noé com aqueles pênis eretos, com aquelas cenas explícitas de sexo, jorrando tudo, então foi bem interessante. Era filme, diz uma DR sem fim, né? Aquele filme, o Love. Chamava Love. Filme, gente. Love, vamos assistir um filme romântico de amor. Acho que se a gente tem mais alguma coisa para perguntar, ou vocês, não sei, de repente a gente não pergunta. Acontece muito disso nos cinemas daqui, principalmente no Reserva. Não. Eu vejo muitas senhorinhas saindo reclamando depois. Mas me prometeram que o filme era outro. Algumas surpresas que o cinema francês traz. Estava esperando o Júlio. Sai, né? Esperando o Jules e Jean. Exatamente. Acossado, alguma coisa. E ganhou honra do Ceteio. Ganhou. Tô de boa. A gente tinha que recortar essa fala da Camila e botar, tipo, em todos os cinemas que já reabriram da Reserva, vá ao cinema, porque você vai ter uma experiência diegética. Você não quer filme de amor? Toma na tua cara. Exatamente. Poderia voltar com o Love, né? Não é, mas olha, acho que podia ser um sucesso depois dessa pandemia. Exatamente. Eu com certeza veria, inclusive, reveria.
Eu tô topando tudo depois dessa pandemia em questão do cinema. Então, bom, gente, acho que é isso. Muito obrigada pelo convite, foi incrível, gente. Muito gostoso falar de cinema. Foi muito bom ver mesmo na correria. Filipe sabe que eu estava na correria, mas consegui ver os filmes. Foi tão E assim, delícia. a gente não pode falar ainda, é secreto, mas a Rita tá Obrigada. num baita projeto. Então, acreditem, ela teve que correr muito para poder estar aqui por amor a vocês, os fãs da Reserva Imovision. Imagina um talento nato como esse. Amiga, eu tô no negócio tipo papo de 12 horas por dia agora. Tá um negócio assim. Vai melhorar daqui a pouco. Mas a gente tem que fazer um concurso assim, ó. Fãs, os 50 primeiros que comentarem vão concorrer a quem vai saber qual é o projeto, mas só uma pessoa vai poder saber. A gente conta no ouvido só, de uma pessoa. Não compartilha. Quero saber já me manda um WhatsApp, hein? Já vou mandar um WhatsApp. Você vai saber, mas é aquilo, é tipo meus nudes que eu mando pra você. Não tá E eu guardo segredo, eu guardo seus nudes, eu guardo segredo. Seus nudes estão salvos comigo. Gente, de novo, super obrigada por terem participado aqui. A gente sabe que está todo mundo muito ocupado, na correria, né? Como sempre. Enfim, só também convidar quem está ouvindo a ouvir de novo os episódios que perderam também, e checar a gente lá nas redes sociais da Reserva Imovision. Deixarem lá a sua opinião, o que vocês acharam do episódio, tá bom? Obrigada, querida. Até a próxima. Contamos com vocês outras vezes gente. aqui. Obrigada, beijo. Amamos vocês. Prazer imenso estar com vocês. Your lovely hair.